queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro. Hoje pela manhã nós falamos sobre aquilo que é mais importante nas nossas vidas. E foi muito bom porque houve a participação dos irmãos. Você que não veio, se quiser depois, e até o Facebook está lá. E nós chegamos a uma conclusão. Aquilo que nós dizemos que é o mais importante das nossas vidas, não tem sido o mais importante das nossas vidas. Interessante que nós temos empenhado bastante esforço, bastante tempo, para as coisas que não são a prioridade máxima da nossa vida. Buscar a Deus deveria ser o melhor das nossas vidas, o mais intenso das nossas vidas, e aquilo que iria usar de nós a maior energia, a maior reverência, a maior obediência, a maior devoção. Agora nós vamos ler um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Amém? Diz a palavra do Senhor: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vamos repetir. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo carinho que o Senhor teve para conosco, a ponto de nos permitir estar aqui nesse templo de adoração, junto com os irmãos, para reverenciar, para entregar louvores ao Senhor, para nos prostrar e nos curvar, não só com os nossos corpos, mas com os nossos corações, e ofertar ao Senhor esse culto público de adoração. Senhor Deus, que a nossa vida esteja realmente com esse propósito, que seja agora, nesse momento, Senhor Deus, a única fonte de esperança, Cristo Jesus, que as nossas lutas, as nossas batalhas que nós temos por enfrentar, que elas sejam deixadas de lado por um tempo, sabendo que a prioridade nossa e a prioridade máxima deve ser adorar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, faz de nós homens e mulheres que te adorem em espírito e em verdade, que o nosso coração possa buscar a tua presença e a tua santidade, e que a nossa vida seja o reflexo de uma adoração constante, intensa e totalmente dentro da verdade. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa trazer esclarecimento aqui hoje, que o teu Espírito Santo possa direcionar o teu servo. Não há capacidade nele nenhuma para ministrar da tua palavra, a não ser que a sua misericórdia seja liberada sobre a vida do teu servo. Cada um dos irmãos que está aqui assentado agora, Senhor Deus, eles vieram, Senhor Deus, para receber da tua palavra. Fala aos corações. Senhor Deus, não nos deixa sair daqui da maneira com que entramos, Senhor Deus. Nós queremos ser transbordados, nós queremos ser modificados, nós queremos ser lapidados pela tua verdade. Senhor Deus, nós queremos ter o nosso ego confrontado agora, Senhor Deus. Derruba de nós toda soberba, toda pretensão, toda arrogância, toda autossuficiência, e nos coloca em condição de dependência de um Deus santo, poderoso, maravilhoso e soberano. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, é interessante que quando nós estamos lá em Levítico, capítulo 11, versos 44 e 45, o Senhor nos chama à santidade. E o Senhor, Ele nos chama à santidade e Ele diz, porque eu sou santo. É interessante que se nós formos olhar e examinar a santidade do Senhor, é um atributo que não existe em nós, porque é uma pureza total, não há nele nem sombra, nem variação, nem pecado, houve e não haverá, e isso só Ele tem. É interessante que o Senhor, em uma proporção bem pequena, Ele nos deixou herdar alguns atributos dEle, como ser amável com os nossos irmãos. É lógico que a nossa escala é muito pequena, como
pensar, como lidar com as pessoas, relacionar, mas onipotência, onipresença, onisciência e santidade no sentido de pureza, só Ele tem. Um dia, no ressoar da última trombeta, diz a palavra que nós seremos transformados, e seremos transformados em perfeição, a semelhança de Cristo Jesus, e seremos então os salvos, co-herdeiros com Cristo Jesus. Aí sim, nós estaremos livres também da presença do pecado. Mas quando nós falamos em santidade, é interessante que o Senhor nos chama para uma separação de um mundo que está manchado pelo pecado, um mundo que mora no pecado, um mundo que habita com o desejo do pecado, um mundo que vive a situação do pecado. E o Senhor então, Ele vai até nós, a cruz de Cristo nos atrai, nos purifica, nos salva, e agora Ele vai num processo de santificação. Ele vai tornar homens e mulheres, como eu e você, santos como Ele quer. Mas é interessante que nós precisamos entender uma coisa. Será que a nossa vida tem sido uma vida de santidade ao Senhor? Nós vivemos um evangelho tão light hoje, um evangelho tão adocicado, que as pessoas têm perdido esse conceito de santidade. Aliás, quando você vê um denominado cristão caminhar pela calçada, e você vê uma pessoa que não tem a Cristo caminhar pela calçada, você não sabe qual dos dois é o cristão. Pela roupa, pela postura, pelas palavras, pelos gestos, você dificilmente saberia que essa pessoa, uma das duas, é realmente um cristão. Por quê? Porque, na verdade, não conhecem Cristo Jesus. E é interessante que o Senhor, Ele é tão santo e tão puro que Ele não pode contemplar o mal. Abacuque 1,13. Ele é tão maravilhoso e tão puro que Ele não pode olhar para o mal e contemplar. Por isso Jesus ficou sozinho na cruz. Por isso Jesus pagou o nosso pecado e a ira de Deus foi derramada sobre Ele, porque os nossos pecados estavam sobre Cristo Jesus, e o Senhor então vira as costas, e Ele fica abandonado na cruz, porque eu e você colocamos os nossos pecados. E Ele então suportou os nossos pecados. De todos? Não. Dos salvos. Os que foram salvos, os que estão salvos hoje, e os que serão salvos até o último dia. E é interessante que muitas vezes nós não entendemos isso. Nós sequer entendemos o sacrifício de Jesus na cruz. Embora todo evangélico diz, eu já sei de cor, mas se soubesse, será que a nossa vida seria como ela está sendo hoje? Será que o modelo de vida que nós temos indica que nós realmente conhecemos e recebemos o sacrifício de Jesus na cruz? Será que quando, pelos olhos da fé, nós vamos até a cruz do Calvário e vemos o nosso Jesus morrendo, porque eu e você pecamos, será que isso mexe com os nossos corações? Será que nós entendemos que um puro morreu por um manchado como eu e você, e isso mexe na sua vida? Será que isso faz com que você pense, quando sair desse tempo, ter uma postura diferente? Será que isso mexe nas entranhas do seu coração, a ponto de você falar, olha, eu não posso continuar como eu estou, porque o sacrifício de Jesus foi lindo, foi maravilhoso, e Ele foi suficiente para a minha salvação, e agora eu conheço e reconheço que Ele é o Senhor da minha vida, e Ele requer que eu seja santo. Por que será que Ele requer que nós sejamos santos? Por quê? Será que se nós fizermos aquilo que nós queremos fazer, seria melhor para nós? Ou se nós fizermos aquilo que Ele quer, que é santificar a nossa vida, seria sim o melhor? Será que nós entendemos isso?
Pois se por ele somos salvos, só nele seremos santificados. Não há como eu ser santo em mim mesmo. O Senhor é santo nele mesmo. O Senhor é glorioso nele mesmo. O Senhor não precisa de nós para ser glorioso, Ele é glorioso nele mesmo. É uma propriedade dele, dentro dele. E isso lhe basta. Ele resolveu amar. Mas Ele não precisa de nós para que a sua glória seja maior. Ele é glorioso, independente de mim e de você. Mas é interessante que Deus chama homens perdidos, como eu e você. Salva homens perdidos. Pela sua palavra Ele santifica homens perdidos. E pela sua palavra Ele nos mantém santos no meio de um mundo perverso, maligno. De um mundo totalmente sem valores. Essa semana muito me chocou o que foi feito lá na Rússia com alguns homens que parece que assediaram uma mulher russa, se não me engano, com palavras de baixo calão. Palavras torpes, palavras podres. E é interessante que alguns ainda defendem isso. Mas também tem ímpios com valores que são contra isso. Mas e nós cristãos? Como nós nos posicionamos diante disso? Como nós nos posicionamos diante da corrupção do nosso país? Como nós nos posicionamos na escola que frequentamos? Como nós nos posicionamos no trabalho, com aquela equipe de trabalho que se relaciona conosco todos os dias? Como nós nos posicionamos? Como homens e mulheres convertidos e santificados e que estão ainda crescendo na santificação? Ou como homens e mulheres que têm aparência de cristãos, mas que são perdidos, totalmente amantes do pecado? Deus nos chama a sermos separados para Ele. É interessante que muitas pessoas pensam que ser santo é alguém vem, quando eu morro, e ele fala, olha, o Pedrão era gente boa, algumas pessoas oraram para o Pedro, ele estando morto, e ele fez um milagre. Isso não é santo. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Santificado é todo aquele que nasceu de novo, e agora tem uma vida totalmente separada para o Senhor. O que isso significa? O que significa ser santo? Meus irmãos, não é para concluir o assunto, não é para tomar todo o assunto, mas algumas características para a gente aprender hoje, ou para a gente reforçar. Primeiro, depois que eu fui salvo pelo Senhor, eu preciso viver como Ele determina. Ontem, eu até peguei aqui vamos dizer, continuidade do que foi falado ontem à noite para os jovens, um texto que me chamou a atenção, e eu pergunto, você é salvo no Senhor Jesus Cristo? Você foi regenerado em Cristo Jesus? Você foi transformado em Cristo Jesus? Se você foi, se é uma verdade o seu novo nascimento, você precisa viver como Ele determina. Meus irmãos, é uma tragédia quando nós pegamos numa estatística que cerca de 50% dos pastores ainda não leram a Bíblia toda, Gênesis, Apocalipse. É uma tragédia quando pessoas que têm ministério dentro de uma igreja evangélica dizem, olha, eu não leio Bíblia. É uma tragédia quando você tem pessoas que afirmam ser cristãs e que não vivem em oração. É uma tragédia. O que nós temos vivido hoje é uma maneira diferente, em vez de ser uma maneira de viver diferente, é uma maneira de viver igual, antes dessa suposta conversão. Uma das características da conversão é que as coisas velhas ficaram, tudo se fez novo, e agora o meu caminhar é um caminhar diferente. Fomos achados e salvos por um Deus santo, poderoso, justo e maravilhoso. Ele resolveu nos atrair pela cruz, Ele resolveu nos amar e nos salvar. Meus irmãos, nós precisamos viver de uma maneira
que nós não mais sejamos conformados com o pecado. Uma das características de que uma pessoa não é regenerada, não tem a salvação e não está no processo de santificação, é que ela peca e não tem nada na sua consciência que a faz mudar de vida. É interessante que as pessoas gostam muito de falar de Davi, mas Davi pecou e era um homem segundo o coração de Deus. Mas eles esquecem de falar que Davi se arrependeu daquele pecado. E se arrependeu de uma maneira tão forte, tão intensa, que se você ler o Salmo 51, você vai falar, realmente, este homem se arrependeu dos seus pecados. E é interessante que nós podemos ver também que ele pagou nessa vida terrena, ele pagou porque viu a sua família destruída. Mas ele se manteve firme no Senhor, e um coração totalmente constrangido pelo amor do Senhor. Com a ajuda de Jesus Cristo, nós podemos lutar contra os pecados que tenazmente nos assediam, diz lá, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. O pecado, ele está adiante de nós. Ele tenta agarrar a nossa vida. O inimigo, ele mostra algumas situações que o nosso coração se deleita na carne. E ele coloca para que nós possamos então ser tragados por uma vida que não mostra que somos salvos em Cristo Jesus. Mas quando nós estamos abastecidos da palavra de Deus, quando nós temos uma vida de oração, uma vida de temor ao Senhor, nós conseguimos dizer não ao pecado. Eu sei que é dura essa batalha, meus irmãos. Enquanto nós estivermos nessa vida, nós teremos uma batalha contra o inferno. A nossa luta não é contra o irmão nem contra a irmã, é contra principados e potestades. É uma luta difícil, é uma luta dura, mas é interessante que nós precisamos de Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a viver da maneira diferente como vivíamos, e pela palavra de Deus, nós somos mudados todos os dias. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela penetra ao ponto de dividir o que nenhum homem pode dividir, que é alma e espírito juntas e medulas. E ela está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E é interessante que muitas pessoas, antes de pecar, ligam para mim. Mas é interessante também que elas não gostam da resposta. São as perguntas mais variadas. Devo beber cerveja sem álcool ou não devo? Devo assistir a novela de criança ou não devo? Devo fazer tatuagem ou não devo? Devo botar um piercing no umbigo e um no mamilo ou não devo? É tipo de coisa. Na maioria das vezes eu pergunto, de quem é o seu corpo? A pessoa fala, é meu. Então faça o que você quiser. Escreva nele o que você quiser. Coloque arame onde você quiser. Beba o que você quiser. Mas se ela falar, eu sou nascido de novo. Ah, você é nascido de novo? E o seu corpo de quem que é? É meu? Não é, você não é nascido de novo. Aquele nascido de novo, o corpo não é dele. É do Senhor. Então agora eu não posso fazer o que eu quero fazer. Eu preciso ver o que o Senhor quer que eu faça. Porque tudo é dele. Ele é o meu respirar. Ele é a minha vida. Ele é dono de tudo. Ele habita em mim. O meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu não posso fazer nada que não seja da vontade do meu Deus. Eu não posso vestir nada que me torne sensual. Porque isso não reflete a glória de Deus. Eu não posso escrever nada no meu corpo, porque o Senhor não me autorizou a escrever nada no meu corpo. Eu não posso fazer nada que Ele não permita, que Ele não me deixe claramente uma ordem para fazer. E assim deveria ser a nossa vida, depois da salvação, se é que ela houve. Porque se ela houve, você tem um desejo agora. É oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a um Deus.
poderoso, maravilhoso, excelente em amor, em misericórdia, longânimo, compassivo, puro, real. Um Deus que nós deveríamos viver desejando conhecê-lo. Meus irmãos, uma das maiores características que você não tem a salvação é que você não ama a palavra de Deus. Outra característica que você não tem a salvação é porque você não tem disciplina de oração. Outra característica que você não tem a salvação é que você não deseja obedecer a Deus. Meus irmãos, o maior campo para você mostrar que você é salvo é no seu casamento. Se você é salvo no seu casamento, você vai ter as mesmas características de Cristo Jesus. Então você vai procurar domínio próprio, mansidão, amor altruísta, é um amor que nega a si mesmo para fazer o melhor para o outro. Essas características, elas mostram se Cristo habita em você. Ela mostra se Cristo é o dono da sua vida. Então é interessante, você quer conhecer se um cara é crente, converse um pouquinho com a esposa dele. Você quer conhecer se essa esposa é tão crente? Às vezes ela está de coquinho, está de saião, não rapa axila, mas não é crente também. Ela só está com aquela religiosidade. Mas é interessante que a nossa vida dentro de casa, com a nossa família, é o primeiro campo missionário. E é o campo missionário onde as pessoas mais nos conhecem, porque nós temos tempo com ela. E é interessante, é o tendão de Aquiles da maioria dos convertidos, porque se for chamar em particular o cônjuge, aí você vai ver que não houve salvação naquela casa. A segunda coisa que eu aprendo é obedecer a Deus em todas as áreas. O que eu vejo hoje na igreja evangélica? Quando a pessoa chega no templo, com aquele bibão ali, chamado lá em Machado, é chamado de sovaco santo, né? Chega com aquele bibão ali, cabecinha meio de lado assim. Pois não, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas quando sai do perímetro da igreja, uns 2 quilômetros fora de raio, parece um filho de Satanás. Nós precisamos obedecer em tudo, em todas as áreas. É interessante que a palavra de Deus, ela mostra como que o servo deve ser lá no trabalho. Responsável, obediente. Como o patrão deve ser firme, honesto, coerente. Como devem ser as mulheres viúvas, como devem ser as mulheres solteiras, como devem ser os anciãos, como deve ser o ministro da palavra do Senhor. Olha o ministro da palavra do Senhor, uma credencial do ministro: administrar bem a sua própria casa. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar ligados à videira verdadeira para poder produzir frutos que cheguem para o Senhor, para viver a palavra em todas as áreas. Meus irmãos, Pedro se tornou repreensível. Gálatas mostra que Paulo chegou e repreendeu Pedro. Por quê? Pedro estava se comportando como gentio perto dos gentios e como judeus perto dos judeus. Paulo falou: Pedro, o que é isso? Você se tornou repreensível. E nós muitas vezes não notamos, mas quando nós estamos longe dos irmãos da igreja, nós nos portamos de uma maneira, e quando nós estamos perto, de outra. Mas é interessante que Cristo está em todos os lugares, onipresente, e Ele está te observando onde você estiver. Tudo que você fizer está na observação do Senhor. Então eu preciso e você precisa parar de ser religiosos, mas sermos cristãos. E para sermos cristãos, nós precisamos ser imitadores de Cristo e andar como Cristo andou. E o problema nosso não é declarar que somos cristãos, é que as pessoas vejam Cristo em nós e digam: aquele se parece com o Cristo que ele serve. Um hinduísta que, se não se converteu, foi para o inferno, Mahatma Gandhi. Ele olhou para o comportamento dos cristãos
e disse: eu acredito no seu Cristo, mas eu não acredito no seu cristianismo. Eu não sei qual foi a história dele no final da vida dele com Cristo, eu não posso dizer. Se ele não se converteu, se ele morreu hinduísta, acreditando naquelas coisas, ele não está em Cristo Jesus. Mas ele observou que o nosso comportamento, da geração chamada geração do Senhor, ela tem um Cristo perfeito, mas ela não se comporta nem um pouco como esse Cristo exige que ela se comporte. O ímpio viu isso em nós, a geração. E nós queremos um Deus de que maneira? Nós precisamos do Deus da palavra, não do Deus que nós estamos formando no nosso coração. E nós precisamos andar como ele andou. Olha o que diz a palavra em 1 João, um pouquinho à frente. 1 João 2,6. 1 João 2,6, deixa eu ver se é esse mesmo. Isso. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu faço uma pergunta para você agora no seu coração. Você não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Você tem andado como Cristo andou? Você tem alegria em fazer aquilo que Cristo espera que você faça? Você luta para se parecer com Cristo? Você se empenha ao máximo em todas as áreas na sua vida para mostrar Cristo para as pessoas? Você se alegra em se parecer com Cristo? Você se alegra quando você é constrangido a fazer algo errado, e aquilo pode até te trazer uma vantagem? Você se alegra no Senhor em dizer: não, eu prefiro ficar sem essa vantagem, mas obedecer somente a Cristo Jesus? Por que nós vivemos uma geração fraca hoje? Porque é uma geração que não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com o Deus da palavra também. Interessante que tem mais uma coisa que eu aprendo. Nós temos que viver de maneira distinta do mundo. Meus irmãos, há de haver um contraste entre nós e o mundo. Nós não podemos parecer com o mundo. O mundo jaz no maligno. A palavra do Senhor diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O mundo é esse sistema governado por Satanás, onde quase que as pessoas têm que fazer um cartaz: eu sou evangélico. Porque nós não sabemos identificar. Aliás, ela não é nada, porque se ela fosse, ela não tinha a postura que ela tem. Mas é interessante porque Ele é o meu Deus, e eu devo viver a maneira dEle e diferente do mundo. Meus irmãos, eu vejo mulheres chamadas evangélicas copiando a roupa da novela. Com quem ela quer se parecer? Com o mundo. Eu vejo homens cultuando as coisas desse mundo. Eles não querem romper com o mundo. Eles não têm o desejo de viver de maneira distinta do mundo. O mundo odeia Deus, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no pecado. Nós não podemos, nós temos que viver confrontando o mundo. Se você começar a confrontar o mundo no seu trabalho, na sua escola, na sua vida, você vai ter um problema. Talvez você seja mandado embora do seu trabalho, talvez você seja deixado de lado na sua escola, e você há de ter uma decisão: ou você ama o seu trabalho mais que a Deus, e você ama a sua escola mais que a Deus, e você concorda que o homem veio do macaco, você concorde com tudo aquilo, aquelas aberrações que são faladas ali, ou você se coloca e diz: eu não creio dessa maneira, o meu Redentor vive. Ah, irmão, mas se eu fizer isso, eu vou ser apedrejado. Glória a Deus, nós vamos no seu enterro, e nós vamos louvar o Senhor, porque você foi diferente do mundo. Nós gostamos de Estevão, não é? Nós gostamos de Paulo, não é? Nós amamos Isaías, não amamos tudo aquilo que ele fez? Mas nós não queremos ser cerrado ao meio,
ser decapitado na guilhotina e nem ser apedrejado como Estevão. Nós só gostamos de falar sobre eles, mas nós não queremos viver o que eles viveram. Nós preferimos ser amigos do mundo, constituímos então inimigos de Deus, para que nós estejamos politicamente corretos. Não, esta não é a verdade. Precisamos viver de maneira distinta do mundo. O mundo é governado pelo inimigo de Deus. O mundo não conhece a Deus e o mundo não pode nos conhecer. Olha o que diz aqui 1 João 3:1. Olha que maravilha, texto maravilhoso da palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que presente de Deus para a sua vida. Você, um impuro, como eu, um impuro, pecador, miserável, pequeno, cheio de condenação, em Cristo Jesus, nós somos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Meu irmão, o meu maior medo é ser um pastor amigo de todo mundo. Eu gosto quando você sai daqui bravo comigo, pela verdade. Não é bravo também por eu ser sem educação com você. Eu prefiro que você saia aqui bravo, porque eu estou lhe falando a verdade, do que eu enganar todos vocês com a mentira. E aí nós vamos vestir um chapéu de palha, vamos fazer umas pontinhas, pôr uns bigodão e vamos fazer o arraiar gospel aqui dentro. E vai ficar tudo bem, eu sei que vocês vão gostar disso. Talvez. Não vai não, né, Dona Maria? Dona Maria já falou, perdeu o irmão aqui. Glória a Deus. É muito mais fácil o mundo nos atrair do que Cristo nos atrair. Porque a nossa carne, ela ainda tem um problema. Ela precisa todos os dias ser mortificada. E ser mortificada pela palavra de Deus. O mundo não pode nos conhecer. O mundo vai nos odiar. Não que eu queira ser ruim, mas por querer ser perfeito, e perfeito significa maduro em Cristo Jesus. Por querer ser tão maduro em Cristo Jesus, tão santo, tão separado, o mundo vai me odiar e vai te odiar. E você talvez perderá muitas coisas neste mundo, mas vale a pena viver de maneira distinta do mundo. A quarta coisa que eu aprendo aqui: santidade significa ter um coração totalmente dedicado a Ele. O Senhor nos criou e nos formou para louvor da sua glória. A sua profissão não é maior do que Deus. A sua formação acadêmica não é maior do que Deus. Você, mulher, o ser mãe não pode ser maior do que Deus. Você, homem, ser pai não pode ser maior do que Deus. Nós temos que entender uma coisa: se nós nascemos de novo, se nós estamos em santidade, em santificação, nós devemos ter um coração totalmente dedicado a Ele. Pare de viver para você, pare de viver para este século e viva para a glória de Deus. Renuncie às coisas desse mundo. Tenha perdas nesse mundo, mas tenha ganhos nas coisas eternas. Se vós morrestes realmente com Cristo, olhai para as coisas dos céus, não as que são aqui da terra. Colossenses 3:1. Se verdadeiramente fostes crucificados com Cristo, olhe para as coisas do alto, não as que são aqui da terra. Este se é que tira a maioria do povo da igreja fora. Por quê? Porque não foi crucificado com Cristo ainda. Deixe o que você ama e ame o que Deus ama. Eu não tenho mais interesse. Eu falava com o Boareto hoje na vinda. Nós temos que renunciar às coisas, não é isso, irmão? Nós temos que deixar as coisas. Ele falou que gostava de voar. Eu falei, você gostava, irmão. Se Deus quisesse que você voasse, você nascia com um par de asa. Ele fez com duas pernas e 2 pezinhos para você não cair. Vai andar. Falei para ele desse jeito. Para de sonhar com as coisas que não são para você fazer. Sonhe com as coisas que Deus deixou para você fazer. Você precisa começar a amar as coisas que Deus ama e fazer as coisas que Deus quer. Meus irmãos, o que nós devemos odiar? Somente o pecado.
Mas nós precisamos amar a palavra, nós precisamos amar o nosso irmão, nós precisamos amar a misericórdia. A igreja evangélica hoje vive uma fase tão xoxa na misericórdia. Nós estamos vivendo templos maravilhosos, conjuntos maravilhosos, aparelhos de som maravilhosos, mas a misericórdia tem sido deixada de lado. E talvez se essa igreja aqui, se Deus falar assim, eu vou sumir com esse povo todo, e com esse templo, e voltar um lote vazio, o bairro vai passar aqui e falar, ué, o que tinha aqui mesmo? Nós fizemos tanta diferença aqui, que o povo vai falar, mas parece que tinha um negócio aqui, não sei se era um barracão. Agora, se nós amarmos a misericórdia, e acontecer isso, vai haver o quê? Uma necessidade que essa igreja volte a estar no coração desse bairro. Eu e você precisamos deixar das coisas que nós gostamos e começar a amar exclusivamente as coisas que Deus ama. E através da sua palavra nós vamos sendo levados a viver dessa maneira. Meus irmãos, você precisa notar, conhecer a Deus, ter intimidade com Deus para saber o que Ele requer. Se você ler o Salmo 119, você vai ver em 176 versículos a grandiosidade da palavra de Deus. Experimente ler esse salmo hoje, depois do culto. Não liga aquela televisão na hora que você chegar em casa, não, irmão. Não liga aquela televisão. Vá para a palavra. Chegue na sua casa. Fala, eu vou ver aqui que fala no Salmo 176, Salmo 119. Você vai ver a preciosidade da palavra de Deus. O salmista declara que ele prefere mais a palavra do que o ouro e a prata. Ele diz que essa palavra, ela é lâmpada. Ela é lâmpada. Olha que maravilha. Ela vai iluminar o caminho que ele tem que pegar. Ele diz que ele guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. Agora as pessoas não querem ler Bíblia, não querem lutar com a palavra de Deus e diz que são crentes em quê? São crentes no quê? Menos no Deus vivo. Porque a característica do crente é amar a palavra e querer guardar a palavra no coração para quando estiver diante de uma situação, decidir de acordo com o que Deus espera e não pecar contra Ele. Então eu e você precisamos ter um coração totalmente dedicado ao Senhor. Meu irmão, eu não sei para você o quanto que é precioso vir a um culto de adoração. Hoje eu falei com o Barreto falou, cheguei 5h30 lá esperando o busão. Eu falei, 5h15 eu estava no busão, ganhei de você hoje. 5h15. Olha a responsabilidade que eu tenho. Transportar as ovelhas preciosas do Senhor Jesus. Eu tenho que orar, eu tenho que pedir graça do Senhor. Eu não estou carregando uma carga, eu estou carregando uma preciosidade do Senhor. Eu tenho que zelar, tenho que falar para elas pôr o cintinho. Se eu der uma freada, não bater no da frente. Eu tenho que cuidar das coisas de Deus. Eu tenho que dedicar, eu não estou fazendo nada demais, eu estou fazendo um pouquinho do muito que eu deveria fazer. Mas eu tenho alegria em vir para o culto de adoração. Eu tenho prazer. E eu quero que esse prazer aumente mais ainda. Que esse deleite ele seja mais constante na minha vida. Eu não trocaria esse culto hoje por nada. Se o meu empregado ligasse lá da fazenda e falasse, vem aqui que nós vamos ganhar um dinheiro aqui. Eu falo, não vou. Eu não amo terra, eu amo Cristo. Terra não é prioridade na minha vida. Graças a Deus que isso foi tirado do meu coração. Eu prefiro passar uma semana sem ir lá e tomar um prejuízo de que perder um culto de adoração junto com os meus irmãos e louvar o Senhor. Talvez para vocês não tenha valor, para mim tem. Para mim tem tanto valor e eu considero isso tão precioso. A minha filha hoje foi diagnosticada com pneumonia. Eu falei, tua mãe já vai ficar mesmo, irmã. Tchau, Deus te abençoe. Eu vou adorar o Senhor, tá bom? Por quê? Eu sei que a minha esposa está cuidando. Eu sei que ela não pode sair agora, que o médico não deixou. E como eu tenho a minha esposa, eu posso vir aqui e adorar ao Senhor. E Deus é maravilhoso por conta disso. Agora tem mais uma coisa que eu queria que você prestasse muita atenção. E ele está alguns versículos acima do texto básico, Pedro. Olha o que diz a palavra aqui.
Versículo 13, 1 Pedro 1,13. Onde está a sua esperança, meu irmão? O que você está esperando para esse ano? O que você está esperando para esse resto de ano? Alguns irmãos estão esperando o Brasil ser campeão. Outros irmãos estão esperando na eleição. Outros irmãos estão esperando uma oportunidade de trabalho. Outros irmãos estão esperando que alguma coisa aconteça e tire a corrupção da nação. Mas olha o que diz aqui. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperais inteiramente aonde? Na graça. Na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Meu irmão, espere somente na graça. O favor de Deus sobre a sua vida é o suficiente. Eu sei que quando nós tomamos uma decisão em Cristo, talvez a nossa vida profissional ela fracasse um pouco. Talvez a nossa renda vai cair. Talvez nós não vamos ser nem aceitos na sociedade da qual nós estávamos inseridos. Mas quando a sua esperança é na graça, na revelação de Cristo Jesus na sua vida e na vinda de Cristo Jesus no último dia, você vai estar totalmente satisfeito e se deleitando nessa graça. Meus irmãos, eu vejo às vezes as pessoas fazendo cruzadas de cura. Eu vejo as pessoas fazendo campanhas de Daniel, de Ezequiel, eles fazem campanha de tudo quanto é nome. Mas eu não vejo as pessoas que se dizem salvas estarem contentes em toda e qualquer situação, porque foram alcançadas pelo favor imerecido de Deus. Meu irmão, se você realmente é salvo em Cristo Jesus, se o Senhor te atraiu, te salvou e te santificou, o que mais você precisa nesse mundo? Aí você pode falar, eu preciso comer e me vestir. Aí o Senhor diz para você assim, olhe para os lírios do campo. Eles não fiam, não tecem, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Aí você fala, mas e meu estômago está vazio? Aí você fala, olha os passarinhos, aqueles mais simples que tem aqui. Eles não plantam e não colhem, mas o Senhor cuida de cada um deles. Aí o Senhor deixa uma receita para você, olha, deixa a ansiedade de lado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí Ele te dá uma receita que vem para te colocar no lugar, me colocar no lugar. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou falando que Ele vai pagar a sua internet, eu não estou falando que Ele vai arrumar seu carro. Eu estou falando que o básico, a palavra diz que é o básico que Ele vai te dar. Davi, se não me engano, Davi diz, fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo mendigar o pão. Uma vez um irmão falou, eu não creio nisso, porque eu encontrei um mendigo que disse que era crente, ele estava mendigando. Eu falei, irmão, você confiou na palavra do mendigo e não confiou na palavra de Deus? Esse mendigo não é crente. Mas a palavra de Deus se cumpre. Você está trocando, invertendo as coisas. É porque ele diz que é crente, você acreditou. E a palavra do Senhor que é reta, perfeita, e o Senhor tem demonstrado e demonstrou o seu amor a ponto de enviar Cristo Jesus para morrer a nossa morte. Isso você não acredita. Então eu pergunto para você, qual é a conclusão que você tira disso? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ah, irmão, mas não é pela graça? É. E hoje o irmão cedo pregou aqui, irmão Israel. Se não me engano, o contexto foi esse. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ah, eu sou salvo pela graça, eu posso continuar. Aí você vê os caras na igreja, cheio de arame, cheio de coisa, bermudão, camisa regata. Continuo do jeito que eu estou, porque eu tenho a graça. E quando eu saio, faço tudo que eu fazia, que a graça está sobre mim. Isso não é graça, isso é desgraça. Isso é desgraça.
Ele não conheceu a graça, ele não conheceu Cristo Jesus, e ele jamais teve uma experiência com Cristo Jesus. Porque no mínimo ele seria reverente a Cristo Jesus. No mínimo ele se prostraria diante de Cristo Jesus. Quando nós temos uma reunião de oração, quem está presente aqui? É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós deveríamos ter uma reverência absoluta, total, numa reunião de oração. Aliás, nós nem vamos, numa reunião de oração. Nós vamos na festa do batizado da coisa. Batizado de criança nem é heresia, mas nós vamos. Ah, mas por que se eu não for? É minha família. Eu não estou nem importando com família. O que for contra a palavra, eu não participo. Eu vou no chá de cozinha, chá de bebê, chá de panela, chá, não sei, só falta ir no chá de cogumelo, porque está tudo. Mas na reunião de oração nunca vi. Nunca vi. Não vou porque é cedo. Não, mas tem à noite. Mas é 7h30, marcou muito cedo. Não, mas tem uma depois do culto de sexta-feira. Salvação, santificação. Viver a vida com as qualidades que Deus deseja. Eu queria que você fosse para a gente encerrar no Salmo de número 15. Salmo de número 15. As características de um homem considerado cidadão dos céus, um homem que vive em santidade. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça, e de coração fala a verdade. Ele não fala a verdade por falar, ele fala de coração. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Olha que maravilha. Ele despreza os que não amam o Senhor, mas ele tem um carinho. Esse desprezo é com o que eles fazem, é com as práticas libertinas, tá bom, meu irmão? Não é para você chegar no ímpio e falar, morra e vai para o inferno. Não é isso que ele está dizendo aqui, não. Não tem nada a ver com isso aqui. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Onde você se enquadra nesse salmo? Onde eu me enquadro nesse salmo? Eu sou santo? Você é santo? A sua vida mostra que você realmente ama Cristo Jesus? Os seus pensamentos estão sendo moldados pela palavra? Ou estão sendo moldados pelo seu coração, que é desesperadamente corrupto? As suas palavras, elas mostram do que está cheio o seu coração. Do que está cheio o seu coração, meu irmão? Do que está cheio o seu coração, minha irmã? É tempo agora de nós levarmos a sério um compromisso com um Deus da palavra. Meus irmãos, você pode conhecer a Bíblia e pode não conhecer o Deus da Bíblia. Talvez você saiba de cor todo o Velho Testamento e a maioria do Novo Testamento, mas assim mesmo você pode não conhecer o Deus da palavra. Isso não significa nada. Você pode pregar com destreza, você pode interpretar as coisas aqui de uma maneira correta, mas não ter intimidade com Deus e não ter uma vida no altar do Senhor. O que nós estamos buscando aqui é levar essa igreja a um momento profundo na palavra de Deus diariamente, a um momento só com Deus, fechando a sua porta, como diz a palavra, só com Deus. E é uma prática que mostre que você realmente nasceu de novo. Que Deus te abençoe, que você possa experimentar as coisas grandes dos céus. Para isso você precisa morrer para si mesmo, você precisa negar os seus sonhos, você precisa tomar a cruz e seguir a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.